Oi! Então, dessa vez no caso, eu vim ler esse artigo aqui nomeado Como a Lei de Terras Perpetuou a Opressão dos Negros. Esse artigo, no caso, é mais um artigo aqui que foi postado no site do CAS, o Center for Stateless Society, Centro para uma Sociedade Sem Estado, traduzindo aí o título para o português. No caso, esse artigo aqui, ele não é um artigo traduzido, ele é um artigo brasileiro mesmo, escrito pelo Eduardo Lopes, no dia 20 de novembro de 2014. Então, como eu já costumo dizer aqui no canal, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. Oficialmente, a escravidão brasileira, a única remanescente nos países independentes do continente americano, foi abolida em 13 de maio de 1888. Claro, não seria uma lei assinada pela aristocracia que resolveria os problemas de quem tinha sua força de trabalho e dignidade roubadas. O ambiente vinha sendo moldado há cerca de 40 anos para que isso ocorresse da forma menos dolorosa possível para os donos de escravos. Por pressão inglesa, o Brasil já havia começado a dar alguns passos em direção ao fim da escravidão. A mais emblemática e ineficaz lei para inglês ver, a Lei Feijó, foi sancionada em 1832, dando, nominalmente, a liberdade a escravos desembarcados no país. Mas, somente em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu mais efetivamente o tráfico de escravos para o território nacional. O fim da escravidão no Brasil estava, ao menos, bem sinalizado, embora muitas medidas tomadas tenham servido para estender a vida do regime. Em 1871, a chamada Lei do Ventre Livre foi aprovada, libertando, entre aspas, os filhos de escravos, que ficaram sob os cuidados dos seus senhores ou do Estado até os 21 anos, escravizados da mesma forma. Em 1885, a Lei dos Sexagenários libertou os escravos com mais de 65 anos, efetivamente dando uma licença de descarte dos escravos aos senhores. Finalmente, a abolição ocorreu com a Lei Áurea. Era de esperar que medidas assim servissem para a continuação dos privilégios brancos, mas nenhuma delas se compara à desumanidade que seria perpetuada até hoje pela Lei de Terras, menos famosa, de 20 anos antes. Aprovada apenas 2 semanas após a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei número 601, de 12 de setembro de 1850, estabelecia o fim da apropriação de terras.
nenhuma terra poderia mais ser apropriada através do trabalho, mas apenas por compra do Estado. As terras já ocupadas seriam medidas e submetidas a condições de utilização ou, novamente, estariam na mão do Estado, que as venderia para quem definisse. Além de impedir que os escravos obtivessem posse de terras através do trabalho, essa lei previa subsídios do governo à vinda de colonos do exterior para serem contratados no país, desvalorizando ainda mais o trabalho dos negros e negras. Quando a abolição ocorreu, os negros foram abandonados à própria sorte, não concedendo nenhum tipo de reparação, indenização e terras, mesmo que nenhum valor fosse suficiente por vidas inteiras de trabalho forçado e desumano. Não podiam cultivar a terra e não tinham dinheiro para comprá-la diretamente do Estado, que, de qualquer forma, possuía o poder de determinar quem seria o dono das terras, e certamente os negros não estavam no topo da lista. O que restou para a população negra foi a fuga para as cidades, para viver em cortiços, dependentes, vendendo sua mão de obra a salários de fome. O cenário mundial da época já exigia o fim da escravidão, mas o Brasil colocou freios em todos os avanços do abolicionismo, freios que moldaram o que seriam as possibilidades da população negra, perpetuando o privilégio branco. Quando olhamos à nossa volta no dia da consciência negra, percebemos que a cor da pele dos mais marginalizados e explorados da sociedade é diferente da elite. Isso não foi por acaso. Foi o resultado pretendido de uma série de medidas para manter os negros em submissão. Em sua autobiografia, o grande abolicionista e liberal Joaquim Nabuco sentenciava em 1900, abre aspas, a escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil, fecha aspas. Exatamente. Então, é isso. Esse foi esse artigo aqui, nomeado Como a Lei de Terras Perpetuou a Opressão dos Negros. Esse artigo ele foi, no caso, repostado no site do Students for Liberty, Estudantes pela Liberdade, no dia 21 de novembro de 2014. E também foi publicado no jornal Mercado Popular, igualmente no dia 21 de novembro de 2014. Espero que todos tenham gostado da leitura aqui desse artigo. Código do TikTok e código do Quai estarão na descrição.
para caso vocês queiram ajudar o canal. Link desse artigo também estará na descrição. E como eu sempre digo, aqui no final de todos os artigos, até mais.